Vida de Emmanuel. Aí depois tem esta mensagem chamada Leitura Amigo. E quem assina? O Francisco Thyssen, que é o pai do Sérgio Thyssen, do Cerca de Luz. Então ele que faz o segundo prefácio. Na verdade, esse livro, ele demorou um pouco mais a sair, mas ele faz conjunto com aqueles outros 4, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Bem, então esse é um livro precioso. Aí a qualidade da mensagem, né? Então vamos fazer uma prece, então? Nós tínhamos feito na reunião anterior, mas com a chegada de muitos agora, cabe que nós nos preparemos juntos, buscando com alegria a oração de abertura, após a leitura de um texto do querido Emmanuel, nos falando sobre a paz. Jesus amado, estamos juntos novamente, felizes por um novo encontro, planejado para conversarmos sobre o tema mediunidade, o intercâmbio entre os dois lados da vida terrena. Te pedimos, Senhor e Mestre, a proteção, tanto quanto a inspiração para as nossas mentes e os nossos corações, para que tudo que aqui seja tratado se alicerce nos fundamentos da doutrina espírita e nas bases sólidas do Evangelho de amor que tu trouxeste à Terra. Que possamos nos sentir unidos como integrando uma mesma família, aquela de parentela espiritual, em que de mãos dadas vamos caminhando, uns ajudando os outros, até que nos sintamos devidamente preparados para novos cometimentos, na incessante romagem para a vida maior. Muito obrigado, queridos amigos, aqueles que dirigem o movimento espírita nos Estados Unidos, tanto quanto aqueles do Brasil que vieram somar com estes últimos. Obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós tínhamos ideia de trabalhar o tema mediunidade, mas a partir de toda uma base que nós acreditamos que vocês já conheçam e que muitos de vocês, inclusive, tenham uma boa familiaridade. Eu gostaria apenas de lembrar no início que mediunidade e espiritismo têm um entrelaçamento muito nítido desde os primeiros tempos, vamos dizer, de que esses conhecimentos estão sendo como que trazidos para a humanidade. Mas depois de 162 anos da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, o movimento espírita, ele já caminhou bastante, né? Nós continuamos precisando estudar, temos que estudar sempre, e a nossa formação, ela sempre necessitará de etapas novas, em que nós vamos, então, como um todo, construindo um grande edifício, que signifique termos com ele os elementos que nós precisamos para exercermos a mediunidade com a segurança e, ao mesmo tempo, com a devida propriedade, fazendo dela o melhor instrumento que conhecemos para que a caridade se multiplique nesse mundo.
Nós nos lembramos que reuniões mediúnicas no centro espírita, elas têm como que uma gradação de importância, de sentido. Então, quando os dirigentes da casa formam um primeiro grupo de pessoas com aspectos mediúnicos e que desejam desenvolver e estudar essa faculdade mediúnica, se constituem nas instituições espíritas do mundo todo os grupos de educação e desenvolvimento mediúnico. E aí o que acontece? Temos um estudo constante de obras básicas ou de apostilas de instituições federativas, objetivando que o aluno conheça tudo aquilo que é fundamental na base do edifício. E aí nós vamos ver grupos de trabalho das federativas elaborando apostilas muito importantes, em que vários livros são consultados, e é um trabalho árduo de compilação sobre o tema mediunidade, para que então nós tenhamos como que tudo de mais importante nas mãos. E a cada semana, uma reunião por semana, durante 1, 2 ou 3 anos, às vezes mais, nós vamos estar num primeiro momento, que pode ser de meio ano ou 6 meses, estarmos tão somente estudando, trocando ideias com monitores, com o dirigente espírita mais experiente no campo da mediunidade. Quando, mais adiante, este grupo vai começar a trabalhar o contato com o mundo espiritual, para que haja a experiência mediúnica, virão exercícios de evidência, exercícios de psicografia, exercícios de psicofonia e, eventualmente, outros. Mas essas são como que 3 expressões mediúnicas muito importantes nas atividades espíritas, no centro espírita. Uma reunião mediúnica típica, vamos dizer, lá adiante, chamada de desobsessão, eu preciso de médiuns que sejam médiuns de psicofonia, ou eu poderia também chamar de incorporação. Algumas vezes eu necessitaria, já num grau menor, de médiuns psicógrafos. Eu também precisaria de médiuns com vidência, porque nós vamos entrar em realidades espirituais e eu preciso de instrumentos que verifiquem as questões que serão abertas para que a equipe encarnada e a equipe desencarnada que dirige possa fazer o que é devido. Muitos deste grupo, talvez todos no primeiro momento, vão fazer a experiência de exercício de concentração. De tal maneira que há um conjunto de práticas visando o treinamento e o desenvolvimento das habilidades mediúnicas dos integrantes da equipe. Quando, às vezes, na constituição desse grupo, tem A, B ou C, e já tem a capacidade de receber os espíritos, essas manifestações vão brotar naturalmente, o que é muito bom, o que é muito positivo. E esses espíritos já vão sendo acolhidos vamos dizer, pelos que dirigem a reunião, e, em geral, esses espíritos que têm a permissão do alto de manifestarem-se são espíritos mais simples, mas são espíritos que carecem de orientação, de esclarecimento, de acolhimento fraterno, porque eles vêm de situações que são situações de sofrimento e vão receber o auxílio e dali serão encaminhados para um lugar melhor. Leia-se ou diga-se uma esfera mais alta de vida no plano espiritual. Muitos deles vêm de um umbral médio ou de um umbral inferior.
estão ou não ligados a pessoas encarnadas. E eles são trazidos para receberem o apoio, a orientação, a palavra de instrução, a mão estendida na ideia de um passe restaurador de uma condição física do perispírito que carece de auxílio. E, ao mesmo tempo, a prece. Então, é um conjunto que vai favorecê-los. Mas esses que são trazidos, ou que têm a permissão de manifestarem-se já nos primeiros meses das semanas de treinamento mediúnico, são espíritos mais simples. Mas é importante que eles venham, que eles sejam acolhidos, que haja todo um princípio de, vamos dizer, movimentação entre os dois planos para que haja a prática mediúnica, exercida por alguns e observada pelos demais. Uma ideia de sustentação, de prece, de passe. Aqueles que não têm, desde o primeiro momento, ou talvez nem tenham depois, uma condição mediúnica ostensiva, serão apoiadores do trabalho. Farão preces, imporão as suas mãos, darão o passe numa entidade que esteja mais aflita, mais angustiada ou depauperada, como se diz, do ponto de vista físico. Físico, porque o perispírito também é material. Então, esse é um primeiro estágio. Esse grupo pode permanecer desse modo durante 2 anos, 3 anos, até que alguém comece a notar, havendo assiduidade, pontualidade, que são fundamentais no trabalho mediúnico. Que mais ali adiante começam a vir espíritos de uma condição um pouco mais, vamos dizer, endurecida. Vocês entendem? E aí... Oi? E aí o que acontece? O que se percebe? Que agora o grupo se preparou, o grupo por aspectos positivos dele, e aspectos positivos do grupo só se formam pelos aspectos positivos dos seus integrantes. Não pode ter ninguém destoando. Todos têm que caminhar no mesmo diapasão. Porque se alguém não estiver preparado para avançar com todos, fique para trás. E vá compor, talvez, um outro grupo que venha na mesma casa ou em outra ter início de futuro. Não é? Lembrem-se da ideia do trem. Pode perder o trem e ficar na estação. O primeiro trem avança, quem ficou na estação espera uma nova oportunidade. Porque se ficou na estação, é porque aquele primeiro não era o seu trem. Muito bem, o grupo vai adiante, e aí o que acontece? Vão surgindo a visão de aspectos mais delicados. Os médiuns com vidência vão notando questões e vão referindo essas questões para a dirigente. Tanto quanto, sem a gente esperar, alguém dar uma comunicação em que o médium fica, vamos dizer assim, mais movimentado pela presença do Espírito. Às vezes o tom de voz aumenta, às vezes há uma movimentação diferente de quem está se comunicando através daquele médium. O médium pode ser já um médium muito bem formado. O fato de haver uma movimentação maior não quer dizer que o médium não esteja, vamos dizer, funcionando adequadamente. Ele dá passividade e ele vai exigir da equipe um pouco mais do que aqueles outros que compareciam ou eram trazidos no primeiro tempo daquele grupo. É comum, às vezes, que no andamento daquele grupo para frente, para, vamos dizer, progressos, para lidarem cada vez mais com espíritos mais necessitados, que um ou outro saia do grupo. Porque vai morar em outra cidade,
porque casou e teve filhos e agora precisa atender aos seus pequenos. Os motivos variam. Um emprego novo numa outra cidade, coisas da vida. Mas também é válido, até certo ponto, com muito cuidado, claro, que ainda nessa etapa de educação e desenvolvimento mediúnico, o grupo ainda tem alguma abertura para que alguém que nunca esteve possa ser recebido ali. Ele é um grupo privativo desde o início, mas ele não é estritamente fechado à presença de outras pessoas. Vai caber aos dirigentes da casa avaliar. Olha, uma pessoa que vem de outra cidade, esteve frequentando durante muitos anos um grupo mediúnico, fora outras atividades da instituição, até fazia palestras, mas é médium também. E ele agora está sendo recebido no centro que nós trabalhamos. E ele pode vir e ser convidado, apresentado aos demais e seguir com aqueles para o futuro. E isso pode acontecer com 1, 2 ou 3. E, em geral, não são muitos. Tanto quanto, em geral, não são muitos aqueles que assumem outras tarefas ou compromissos que os impeçam de continuar no grupo onde estavam iniciando a atividade. Vamos dizer, quando estes espíritos mais endurecidos começam a aumentar em número, isso é um indicativo lógico e simples de que agora o grupo, independente de rótulo, já não é bem um grupo de educação mediúnica. Porque os médiuns já estão suficientemente educados, já têm uma bagagem de estudo, já têm um certo patrimônio moral, que agora a espiritualidade, verificando as condições do grupo como um todo, eles já podem trazer espíritos que vão dar mais trabalho ao grupo, mas que significa que o grupo avançou uma etapa adiante. Nós podemos chamar essa etapa, que pode ser uma etapa de 5 anos, grupo de educação e desenvolvimento mediúnico, já não. Grupo de assistência aos desencarnados. Vocês entendem que é uma mudança? Ela não se faz com um interruptor on-off. Isso é uma caminhada. O grupo todo precisa crescer em tudo. Porque se houver alguém destoando num sentido ou no outro, ele pode atrasar o desenvolvimento do grupo no sentido de cooperação com o mundo espiritual cada vez maior. Por isso que é a ideia de grupo mediúnico um grupo familiar, um grupo coeso, um grupo de afins, em que essas afinidades elas sejam construídas pela própria convivência nos centros espíritas e no âmbito das reuniões semanalmente. A gente constrói dessa forma. Muito bem, não importa mais que o grupo, tendo chegado a funcionar nos moldes da assistência aos desencarnados, a gente não se preocupa mais com o futuro. A gente se preocupa, sim, estudando, conversando, fazendo avaliações ao final de cada reunião, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do grupo, ao esclarecimento de certas manifestações que às vezes vêm naturalmente pelo médium e às vezes ele próprio tem dúvidas quanto àquela determinada manifestação. E aí a pessoa mais experiente vai procurar esclarecer. Quando a gente diz reuniões de desobsessão, essas reuniões são o que eu passo antes daquela que nós tínhamos comentado. Uma reunião de desobsessão é uma reunião de assistência. Só que o que acontece? É um upgrade. Em que sentido? Já são espíritos que vão dar mais trabalho. E quem faz isso? Quem desenvolve o grupo
pelo estudo, pela dedicação, pelo senso de responsabilidade, pela bondade, pelo amor que flui dos seus trabalhadores. Grupo mediúnico com apenas intelectualidade não basta. Nós temos que desenvolver, aos poucos, toda uma compaixão, toda uma empatia para com aqueles todos do mundo que são. A reunião mediúnica é uma reunião linda, é um cenário extraordinário na Terra que só os centros espíritas têm. E é uma missão do movimento espírita no mundo, de acolher espíritos que se demoraram, vamos dizer, na retaguarda da evolução. Muitas vezes os médiuns que estão trabalhando na reunião, na atualidade, e até dirigentes, muitas vezes foram aqueles que, em vidas passadas, causaram muitos prejuízos às pessoas. E a vida atual e a bênção da mediunidade é como que um instrumento, uma ferramenta que a espiritualidade coloca na mão dos espíritas para o resgate das dívidas kármicas. Mas não é que a gente vá fazer a reunião pensando nisso. Pelo contrário, a gente vai fazer a reunião querendo promover o bem dentro de nós, promovendo o bem alheio. Ah, mas eu nem vejo os espíritos. Mais razão ainda. Você vai fazer caridade, vai desenvolver recursos emocionais e outros para favorecer aqueles que, a princípio, você nem conhece. Olha que coisa linda isso. Um amor tipicamente fraternal, em que você não escolhe a quem você quer aprender desse amor. Então, as reuniões mediúnicas, elas precisam ser alicerçadas nisso. Pois bem, a ideia qual é? Espíritos cada vez de condições mais desafiadoras, em que aqueles que estarão envolvidos no diálogo também têm que estar mais preparados. Porque senão os espíritos superiores vão trazê-los, mas eles não serão devidamente beneficiados como seria de uma programação bem feita. Por isso que todos devem estudar. Ah, mas eu já estou na mediúnica. Já ouvi isso. Já estou na mediúnica. Tipo assim, olha, já estou, entende, no PhD da mediunidade. E é o contrário. A ideia qual é? É um convite incessante ao desenvolvimento pessoal de dirigentes, de médiuns, de almas, de espíritos. Vocês já imaginaram vocês no futuro, 100 anos depois, olha, eu vou lhe mostrar aqui na tela mental, passando para uma tela de projeção. Olha como eram as reuniões mediúnicas em Newark. E ó, aquela loira ali era eu. E eu dava passividade. Depois eu me tornei dirigente. Foi ali que eu aprendi a ser uma pessoa mais voltada para a fraternidade e o amor. O espiritismo e a casa espírita fizeram toda a diferença para mim. E agora, 100, 300 anos depois, a pessoa olha para trás em retrospecto e mostra para quem ela quiser a importância daquela vivência feita em família. Então, habilidade mediúnica é uma coisa. Ser médium é uma coisa. Ser médium espírita é outra coisa. Ser médium espírita com Jesus, em que sentido? Vivência de fraternidade e de amor. Inspirados os médiuns e trabalhadores e dirigentes pelo Evangelho de Jesus. As lições do culto do Evangelho no lar, trazendo para toda a nossa vida pessoal, mas com ênfase também na atividade, qualquer que ela seja, mas mais importantemente se ela for mediúnica, porque vai envolver questões mais amplas e mais complexas.
Ah, mas eu já sou médium, então agora é só seguir. É preciso seguir, mas o avanço das nossas condições tem que sempre ser lembrado como uma necessidade. Então, nós vimos reuniões de educação e desenvolvimento mediúnicos. Primeira etapa. Pode durar 2 anos ou 4. Não vai haver, vamos dizer, um limite. Agora, a partir de hoje, nós vamos chamar o grupo de assistência aos desencarnados. A assistência já tinha começado antes. Só que agora o tipo de espírito é um tipo que requer um pouco mais da equipe. Depois vem a reunião de desobsessão. Quando alguém chama de desobsessão um grupo, uma reunião, um atendimento com a verdadeira propriedade, é porque agora o grupo já está em condições de lidar com questões mais delicadas. Vocês entendem? O que se percebe por enquanto? Gradação. O que é isso? Começa numa faixa vibratória, numa condição da equipe, e todos devem prosseguir, todos devem avançar. Então, vamos dizer, o limite é a reunião de desobsessão. Se a gente quiser, você rotula como você achar melhor. Mas o que importa é que cada integrante, cada vez, esteja mais instruído, estude sempre mais e mais as obras a que devam se dedicar, o aparelhamento mediúnico dos indivíduos da tarefa estejam sendo aperfeiçoados com o tempo. Vale lembrar, o médium eficaz hoje, ele não pode ser o mesmo daqui a 5 anos. Ele tem que ser diferente como ser humano e como pessoa, melhor, claro, porque é um projeto de vida, o nosso aperfeiçoamento moral. E se somos médiums, a ideia também de que o médium treinado, as vivências sucessivas, vão dando ao médium uma experiência de muito valor. E aí é nesse sentido também, 5 anos depois, ele é capaz de receber espíritos em determinadas condições que 5 anos antes ele não poderia. Nem seria conveniente. E não sendo a espiritualidade, não faculta o entrosamento mediúnico. Muito bem. Mais adiante, nós poderíamos pensar, por exemplo, há grupos espíritas em centros espíritas que a casa pode, a direção, chamar de desobsessão especial. É necessário isso, essa mudança de nome? Não. O que importa é o trabalho. É o aperfeiçoamento e o aumento e a melhora da capacidade de ajudar no mundo espiritual, os espíritos em sofrimento. Então, há sempre uma progressão. E eu posso mudar nomes, catalogando os grupos, mas eu não preciso disso. Isso não é o mais importante. Então eu posso lembrar que essa é uma caminhada que tem começo, mas não tem fim. Então 30 anos depois, se muitos do grupo que começou lá atrás, ele continua funcionando como uma equipe, com certeza ele estará lidando com questões bem diferentes de quando no início. Por 2 motivos. Primeiro, porque esse mundo é igual ao que ele tem sido há milênios. Pena que não havia espiritismo naquela época. Então, todo esse contato com o mundo espiritual, ele está se dando tão somente dessa forma há mais ou menos 1,5 séculos. 18 de abril desse ano, agora, semana que vem, nós estaremos celebrando 162 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E como era o surgimento do Consolador prometido na Terra. Então, o mundo é um mundo de milênios, dramas milenares. E agora nós temos condições de um exercício mediúnico seguro a bem de todos, de pessoas, de instituições e do mundo inteiro.
Então, o que eu digo? 30 anos ali para frente significa que as pessoas terão muito mais estudo, muito mais experiência prática, amadurecimento pessoal, modificações de atitudes, escolhas diferentes, e tudo isso importa. Então, qual é a ideia? A ideia é de que nós podemos fazer uma espécie de uma reflexão em torno do que nós já conversamos hoje, né? Uma reflexão é assim. Nos tempos de Kardec e antes, nós tivemos todo um período de mediunismo ou de mediunidade que nós podemos chamar de mediunidade fenomênica. E aí nós estamos nos lembrando de Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos. Estamos nos lembrando de Emanuel Swedenborg, na Suécia. Estamos nos lembrando de outros médiuns notáveis. Estamos nos lembrando das irmãs Fox, das mesas girantes nos Estados Unidos, por um período bem curto. E depois, com grande ênfase na França, em Paris especialmente. Esse período foi um período de fenômeno, porque era para chamar a atenção do mundo. As mesas girantes eram assuntos da sociedade parisiense. Todos se reuniam nas noites de sexta e sábado em torno de mesas que tinham movimentos estranhos. E essas mesas, ao movimentarem-se, elas respondiam perguntas. Eram mesas inteligentes. Isso chamou a atenção de Kardec. E o Espiritismo surgiu a partir disso. Muito bem, durante todo um período, esses fenômenos continuaram acontecendo. Mais adiante, décadas depois, seria como que um período de mediunidade missionária. Os fenômenos continuam até hoje. Ontem nós falávamos de reuniões de ectoplasmia, reuniões de materializações luminosas de espíritos, não é verdade? Mas a ideia é de que isso hoje é mais escasso. Mas continua e deverá continuar muito bem acontecendo no mundo todo. Mas a mediunidade, que é uma mediunidade missionária, ela se prende à figura de Francisco Cândido Xavier, o grande missionário da mediunidade, um dos maiores e mais belos exemplos de médium de todos os tempos. Aliás, ganhou o título o maior brasileiro de todos os tempos, disputando com outras pessoas para quem o Brasil todo tem muito carinho também. Ele é uma figura espiritual de muita grandeza. Nós não o conhecemos. Vocês já imaginaram uma pessoa através de quem a espiritualidade pudesse trazer catadupas de livros? Quando Chico começava a frequentar as primeiras reuniões lá em Minas Gerais, no interior, os médiuns viam livros em profusão. Chico tinha uma mediunidade completa. Ele poderia ser médium para tudo, mas ele não veio para tudo. Ele veio para deixar um legado definitivo em complemento natural, simples e lógico da codificação kardeciana. De tal maneira que ele recebe de autores diversos, começando pelo livro Parnaso de Além Túmulo, com poesias de diversos poetas em prosa e em verso. E a partir dali, nós temos mais ou menos 500 livros. Vocês já imaginaram, cada um de vocês, ao longo de décadas de vida, tendo a missão de publicar 500 livros? O que mais vocês farão em vida? E ele fez muito mais, exemplificando o Evangelho de Jesus, sendo como um norte de bússola
para todos aqueles que conhecessem o Espiritismo e desejassem avançar na vida do ponto de vista espiritual e moral. Ele é muito mais importante na história da humanidade do que nós poderíamos supor. Mas esse não é o nosso tema hoje. Um dia seria assim de muito agrado nós podermos fazer todo um encontro, não é? Lembrando da figura querida de Chico. Né? Então, reparem, a espiritualidade usa um médium muito preparado para trazer um manancial de conteúdos espíritas em definitivo para a humanidade. Nós não vamos precisar de outro nos mesmos moldes, porque daqui a 2000 anos, tudo que veio através dele nesse período, em que muitos de nós fomos contemporâneos, na verdade, continuará servindo para o progresso da humanidade. Pode ser que daqui a 40.000 anos, a humanidade terá progredido mais e nós teremos que ter novos subsídios para avançarmos mais. Mas a base do edifício, a construção, vamos dizer, de aspectos tipicamente do reino de Deus, vieram por ele. Então a gente lembra que os tempos estão caminhando. E a ideia é de que, através da mediunidade e através da noção que vamos tendo da realidade, nós percebemos que as atividades mediúnicas devam acompanhar a realidade que vai se apresentando no nosso mundo à nossa frente. Então, se houve um período de mediunidade fenomênica, se houve um período nítido e do qual nós ainda, durante muito tempo, vamos usufruir dos seus frutos, o período da mediunidade missionária, nós agora vivemos uma espécie de mediunidade de parceria. O que é isto? A partir de todo um período longo, desde a codificação kardeciana até de antes, envolvendo aquelas pessoas que nós lembrávamos, e até hoje, um século e meio de movimento espírita, na verdade. Qual foi o primeiro centro espírita criado no mundo? Quem o fez? Allan Kardec. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a ideia qual é? Toda a experiência dos espíritas no mundo e dos médiuns espíritas fez com que agora nós pudéssemos começar a trabalhar a parceria. Como é isso? Um grupo mediúnico, habitualmente, em qualquer lugar do planeta e no Brasil também, e muito especialmente, se reúne em torno de uma mesa, faz uma leitura preparatória, às vezes uma música de fundo, prece de abertura, e os médiuns agora já passaram por outras etapas, aquelas que nós estávamos recordando, e agora o grupo mediúnico está à disposição e vem os espíritos A, B, C e D, às vezes um alfabeto quase inteiro, no âmbito de uma reunião de 1h30, 3 horas. O tempo de reunião mediúnica, isso a Casa Espírita estabelece. Muitas vezes há uma ideia de 1 hora de intercâmbio, como se 2 horas de intercâmbio fosse muito. Essa é uma visão que ainda existe no movimento espírita, mas que a tendência pode ser de mudança. E eu vou exemplificar. Nas quintas-feiras à tarde, no Rio de Janeiro, em Copacabana, a reunião começa às 3, vai até às 4 com a fluidoterapia para as crianças doentes e de 4 às 7 a reunião mediúnica. Porque se a reunião ela é de 4 às 5h30, nós vamos atender 3 casos. Se ela vai até às 7, aproveitando que todos ali já fizeram seus afazeres, já deixaram suas questões, estão todos a postos, desejando cooperar, que nós aproveitemos melhor esse tempo, o máximo. Por quê? Porque nós estamos frente à demanda de assistência espiritual
nós estamos muito na retaguarda. Vocês entendem isso? Ah, mas a reunião hoje foi maravilhosa, graças a Deus. Muita caridade, muito acolhimento, muita elevação ou encaminhamento de algumas entidades. Mas e os outros? Lembra quando a gente via aquela questão de que na nossa vizinhança imediata um grau médio, onde André Luiz esteve, um grau inferior. Para mais baixo, segundo Lísias, instrutor de André Luiz, trevas são regiões de muito sofrimento. Ainda tem as zonas abissais. Lá para cima, umbral superior como o nosso lar. Arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo da vida. Isso tudo está num livro da FEB, de um autor encarnado, chamado Mário Frigueri, e o nome do livro tem agora uma edição nova, chamado As 7 Esferas da Terra. Nos moldes da Divina Comédia de Dante Alighieri. Então, com isso tudo, nós estávamos nos lembrando que, para ajudar mais, só maior dedicação. Em vários aspectos, e o tempo da reunião também importa. Ah, mas todo mundo já está cansado. Mude o dia da reunião. Vamos trabalhar no sábado, no domingo. Por que não? Vamos escolher de começar mais cedo, para não terminar tão tarde. Então, eu estou convidando vocês a ampliarem o tempo de trabalho. Por quê? É como um plantão de socorro. Se os profissionais de saúde estão num plantão de 2 horas, eles vão atender o que for possível ali. Mas vai ficando uma fila de pacientes sem socorro. Nós vamos ficar confortáveis com isso? Sabendo que a necessidade é enorme, nós vamos para casa, vamos desligar tudo, não é? E vamos dormir confortáveis? Empatia e compaixão se estende ao mundo espiritual da Terra. E que a gente não precise desencarnar de novo, agora desencarnados espíritas, para nos darmos conta de uma imensidão de carências que nós não fizemos devidamente o que talvez pudéssemos ampliar e fazer. E aí virá o maior sentimento daqueles que chegam no mundo espiritual e têm condições de avaliação, como comentávamos outro dia, que é o arrependimento. Então, para não sermos os arrependidos do futuro, sejamos mais devotados hoje. Em vários aspectos. Esse é apenas um deles. Mas se existe algo precioso para o mundo, é a reunião mediúnica. Ninguém faz isso, só os espíritas. Então, se ninguém faz, os espíritas fazem, façamos nós, espíritas, cada vez mais e melhor. É um convite, não vou dizer para a eternidade, mas é um convite para muito tempo. Outra ideia. Nos tempos atuais, a gente chegou a ouvir isso. O telefone deve chamar do mundo espiritual para o mundo físico. Não é? Lembra aqueles telefones pretos que discavam assim? Não é do meu tempo. Não é. Mas eu vi isso em museu, em algum lugar. Não é? No Louvre, não sei se no Metropolitan. Mas a ideia qual é? Eu sei que havia isso. Então havia a ideia de que quem tinha que chamar eram os espíritos benfeitores. No sentido de, olha, nós vamos escolher os espíritos, nós vamos escolher os contextos. E vocês sejam atentos, dóceis, isso é lindo, passivos e generosos. Isso é uma coisa. Coisas lindas têm se dado nesses moldes. Em torno da mesa, os médiuns dando passividade, a gente às vezes sem saber exatamente aquele espírito ligado a quem e por quê. E a gente vai conversando com ele, tentando ter uma ideia melhor, procurando auxiliá-lo, esclarecê-lo e depois conduzi-lo ou ajudar a conduzi-lo para uma esfera mais alta.
Vocês entendem? Essa é uma questão. Muito bem, agora na mediunidade de parceria, vamos dizer assim, que pode ser algo para um tempo muito longo, o telefone tilinta daqui para lá também. Ah, pode? Não é ousadia? Não. É a coisa mais natural. E por ser natural, a hora é esta. O que isso significa? Significa, por exemplo, que quando um avião se despedaça no chão, como aconteceu e tem acontecido ao longo da nossa história recente, seja Malaysian Airlines 2, num intervalo pequeno, seja da Lion Air, recentemente na Indonésia, seja este último na África, a caminho de Addis Abeba, lembram disso? Da Ethiopian Airlines? Todos os aviões que caem, isso é tema para a casa espírita. Ah, é? Como? Nós não temos condições de evitar questões técnicas e questões de falhas humanas, num sentido ou no outro, que fazem os aviões caírem. Mas vocês já se imaginaram sendo vocês vítimas disso? Vocês acham que os espíritos desencarnam e, uma vez desencarnando em acidentes aéreos, por exemplo, eles imediatamente estarão bem? Vocês acham que o sofrimento deles vai durar quanto tempo? Depende. Mas ele é sofrimento para uma semana ou talvez uma década? Vocês já imaginaram, nós que temos perispírito, quando o corpo se dilacera pelo acidente grave, um trauma mecânico muito intenso? Se é intenso num acidente de automóvel ou de motocicleta, vocês imaginem num acidente aéreo. O perispírito se destrói em parte. Quando um pedaço de alguém do corpo sai pelo trauma, uma parte do perispírito vai junto. E a pessoa sangra e tem dor física. Muitos das vítimas ficam presos naquele pedaço de carne, porque entendem que enquanto estão ali, estão vivos. Porque não supõem que haja uma vida independente daqueles pedaços pelo chão. Vocês entendem isso? De tal maneira, eu vou contar umas histórias, talvez até meia-noite, mas amanhã ninguém trabalha, é uma mera terça-feira, não é? Então, eu estava me lembrando que o que é o telefone que tilinta daqui para lá? É a ideia de que, olha, mundo espiritual muito querido, eu sei que vocês têm muitos espíritos que vocês querem trazer para ajudar. Mas nós aqui estamos muito comovidos por esse acidente. E nós gostaríamos de resgatar essas pessoas, abreviando o período de sofrimento. Ele podia ser desse tamanho. Ah, mas não há acaso na lei. Não há. É verdade, ninguém sofre sem algo ou questões causais. Mas não importa isso para nós. Se nós temos meios, e hoje temos, de gerar benefícios a curto prazo, vamos esperar que a espiritualidade pegue 2 ou 3 e leve num centro espírita na tal cidade. Peguem mais 5 ou 6 e levem 2 grupos em 2 dias de semana, num outro grupo em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil. E eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que, ao longo de um tempo longo, ir distribuindo os atendimentos, como nós faríamos no hospital. Mas dependendo dos recursos que são escassos, em média, vai demorar muito tempo. Qual é a ideia? Socorrer o quanto antes. Então, a gente pode abrir uma reunião mediúnica para atender uma questão coletiva. E aí eu já chamo isso, se eu quiser mudar o nome. Se eu quiser, eu deixo assistência aos desencarnados, não é verdade?
Se eu quiser chamar de desobsessão, desobsessão especial, desobsessão coletiva, eu chamo. Porque agora eu vou lidar com um número mais expressivo de vítimas, ou de espíritos desencarnados envolvidos numa mesma questão. Porque como eles estão envolvidos numa mesma questão, a frequência vibratória, que é única, me facilita cuidar de todos eles ao mesmo tempo. E nós chamamos isso por efeito de campo. Como fazer isso? São aspectos assim técnicos, simples, que envolvem as bases espíritas. Uma delas, a ideoplastia. E outras que nós podemos nos familiarizar gradativamente. Se algum grupo realiza, é porque se preparou para isso. Então, qualquer grupo sério, como dizia Kardec, de pessoas que já estão caminhando naqueles moldes que nós estávamos comentando, poderá, cada um desses grupos, fazer algo nesse sentido. Querem ver outros exemplos? Brumadinho. O que aconteceu? 342 pessoas morreram. Em minutos. Alguns dos corpos já foram identificados. E aproximadamente uma centena são chamados de desaparecidos, porque o volume de lama foi tal que mesmo com os recursos hoje, eles não foram encontrados. Importa tanto os corpos? Importa. Mas importa mais quem? Eles. Quem são eles? Os espíritos antigos donos, vamos dizer, aqueles que animavam aqueles corpos. Como é que eles ficam? Vocês já se imaginaram vivendo aquele drama? Quando eu digo assim, é no sentido de nós desenvolvermos a empatia. Eu vejo a notícia na televisão e eu cruzo os braços. Olha, meu filho, o que aconteceu. Janto e vou dormir? Vocês entendem isso? Então, a ideia qual é? Cada vez mais, as chamadas angustiosas vão acontecer daqui para lá. Tipo assim, mundo espiritual chamando, nós precisamos atender centenas de pessoas de um mesmo evento. E exatamente porque eles são de um mesmo evento, de uma mesma frequência, o mesmo conteúdo, mesmo variando de indivíduo para indivíduo, a média me permite atender em coletivo. E nós fizemos, vamos dizer, 3 reuniões em que em cada uma delas, uma parte era resgatada. Um ou outro vinha pela incorporação ou pela psicofonia. E era tratado como se fosse um atendimento médico. Porque eles tinham dispneia, falta de ar, lama nas vias respiratórias. Vocês entendem isso? Lama como? Porque eles morreram enlameados. De uma hora para outra. E isso entra nas vias respiratórias do perispírito também. E eles continuam tendo falta de ar no mundo espiritual. E a angústia, o desespero. Como lidar com isso? Casa espírita. Então, qual é a ideia? São dramas coletivos cada vez mais importantes. Vocês lembram o que aconteceu com os meninos do Flamengo? 10 jovens, vamos dizer, da etapa dos juniores, vamos chamar assim, né? Houve um incêndio e ali nós queríamos ajudá-los. E na tarde do dia seguinte, nós abrimos a primeira reunião para eles. Na verdade, nós abrimos a nossa reunião de quinta-feira e escolhemos de dar prioridade para jovens da mesma cidade onde o grupo trabalha, para buscá-los, nos identificando com aquela gravidade e o sofrimento daqueles meninos. E ali nem foi como eu imaginava,
Porque como eu tinha também, o grupo tinha muitas questões para ver, eu achava que nós poderíamos trabalhar em campo, efeito de campo. Mas não foi possível. O sofrimento era tanto, individualmente, que cada um veio um atrás do outro. Numa quinta tarde, nós nos ocupamos com 5 deles e fizemos uma reunião extra no dia seguinte, porque percebemos que os outros ainda não tinham sido atendidos. E o drama que esses primeiros 5 nos mostraram fez com que nós abríssemos uma reunião nova, para nem deixar para outra quinta, para que eles não ficassem sequer uma semana sem a mesma assistência dos primeiros 5. E o desespero deles era exatamente no mesmo feitio dos primeiros da quinta-feira à tarde. Vocês entendem isso? É simples. Olha como que nós vamos ter que no futuro, de hoje para o futuro. Não pode demorar, gente. O mundo está vivendo um processo delicadíssimo. Enfim, não é nosso tema hoje. A ideia é de que os contextos coletivos se multiplicam. Enfim, o que eu queria lembrar também com vocês é a ideia de que todas as questões coletivas, ou pelo menos as mais importantes delas, dos últimos 25 anos, foram atendidas por um grupo em Copacabana, em que se rastreia as dificuldades. Quer ver um exemplo de longe? A base aérea de Alcântara, lá no nordeste do Brasil. Um dia ela explodiu. Espíritos muito preparados estavam reencarnados, trabalhando na ciência para o desenvolvimento de tudo aquilo a bem do Brasil. E nós, quando soubemos, abrimos para resgatá-los. A metade precisava de ajuda, a outra metade estava muito bem, já tendo sido assistidos, em vestimentas claras, deitados, num conforto de atendimento de hospital. E aí o nosso grupo não precisou ser útil para boa parte deles. Mas nós constatamos, se houvesse a necessidade, a reunião estava aberta para todos eles. Vocês viveram nos Estados Unidos o drama das Torres Gêmeas, no 11 de setembro. Nós ficamos 2 meses atendendo as vítimas. Por quê? 2.000 pessoas. E aí, por mais que o campo fosse um campo cheio de amor, de alta frequência vibratória, nós queríamos ter certeza de que todos, afinal, fossem devidamente amparados. Vocês lembram do terremoto do Haiti? 100.000 pessoas em uma semana. Atendimento nos mesmos moldes. Fora outros exemplos, muitas vezes menores. Um acidente de trem na Índia. Acidente de trem em Londres, morrem 10. Na Índia, 600. Ou um pouco menos. Em condições muito penosas, sem resgate. Os que vão para o hospital não têm recurso. E aí desencarnam nos dias seguintes. Vocês entendem quanto trabalho que há? A ideia qual é? A ideia de nós nos conscientizarmos de tudo isso. E nós aparelharmos os nossos grupos em termos do conhecimento espírita, em termos do Evangelho de Jesus, em termos das motivações da caridade, para que a gente vá ajudando cada vez mais. Vocês lembram dos dramas nos Estados Unidos? Outros, nas escolas e universidades, como Columbine, por exemplo. Como tivemos agora algo parecido em Suzano. A ideia qual é? O telefone chamando a espiritualidade. Mas a espiritualidade vem
quando o grupo está em condições de ficar entrosado com esse mundo maior que vem ajudar essas vítimas todas. Querem ver outra forma da gente entender a mediunidade de parceria? A casa espírita recebe um pai de uma criança com leucemia. A criança está à espera de transplante de medula óssea, em condições penosas num hospital qualquer da Terra. Pode ser o Mount Sinai Hospital, por exemplo. Não é? E aí qual é a ideia? Como é que nós vamos ajudar? Vamos esperar que o telefone toque de lá para cá? Qual vai ser a reunião mediúnica no mundo que vai atender os aspectos espirituais daquele caso de leucemia, de uma garotinha de 6 anos? Quem sabe? Porque daquela outra forma, nós não ficamos sabendo que espíritos ligados a que casos estão sendo atendidos. Como é que nós vamos ter certeza? Nós pedimos ajuda. Em que sentido? Olha, espiritualidade, amiga, temos aqui o caso de uma jovem com leucemia linfoblástica aguda, esperando o transplante. E ela está em terapia intensiva, num ótimo hospital. E aí, o que você quer? Melhorar a chance dela sobreviver. Não é? Junto com algo lindo que a medicina da Terra conquistou e progrediu, que é a ideia da oncologia moderna, a hematologia dos dias atuais, em que antes a mortalidade por leucemia era uma, hoje ela é menos da metade. Mas eu nunca sei quando que um caso vai responder ao tratamento médico, mesmo de excelência. O que eu quero? Se eu sei que não há ninguém com doença grave, seja ela clínica, biológica, no corpo físico, seja ela uma doença mental com manifestações importantes de sofrimento, sempre é uma questão espiritual. Ah, então alguém com câncer de mama, com previsão de mastectomia, é um caso espiritual? Claro que é. Porque ninguém adoece de uma neoplasia qualquer, em qualquer órgão do corpo humano, sem que não tenha uma brecha em função de questões que ficaram pendentes na sua história. Do tipo, há espíritos. Então, se você na reunião mediúnica cita nome, idade, endereço, sabe algo do diagnóstico, você pede ajuda para aquele caso. Significa que você está ligando para a espiritualidade que auxilia e dirige a equipe, para que eles movimentem tudo a favor desse caso naquele momento. E se já chegou a se abrir o caso num grupo preparado, significa que há merecimento e necessidade de cuidar espiritualmente daquele caso. A nossa dificuldade qual é? Quantas leucemias estão hoje sendo diagnosticadas na Terra? Quantos grupos espíritas em condições de ajudar nas mais variadas doenças? É uma desproporção imensa. O que significa isso? Trabalho para nós todos por muito tempo. Outra questão que eu acho que vale a pena, vocês viram então aquela ideia de mediunidade fenomênica, mediunidade missionária e mediunidade de parceria? Tudo que nós estamos conversando agora, por último, é a questão da parceria. Querem ver outro exemplo? Nós estávamos em Liechtenstein, há alguns anos atrás. E a dirigente espírita dirigia o automóvel e eu fiz lá umas 2 ou 3 palestras. Eu era garotinho. E aí ela passa por um lugar da cidade e ela diz, olha, essa é a Pont Rouge. Era uma ponte vermelha.
E aí ela diz, Sérgio, esse lugar é o mais alto índice de suicídio da Europa. E eu, que já tinha, sei lá, 8 ou 9 anos de idade, peguei a minha máquina fotográfica e fotografei da janela do passageiro a ponte. Cheguei no Rio de Janeiro, gente, vamos abrir o caso da Pont Rouge. O que é isso? Qual é a ideia? Na ponte física não tem ninguém, tem carros e pessoas passando. Mas lá embaixo é uma multidão. E aquilo é uma pressão psíquica na Europa. Uma das muitas. Porque aquilo ali é um resumo de sofrimento de muitas, muitas pessoas. E os que se suicidam ou cometem e põem fim à própria vida, como ficam? Se os acidentados que desencarnaram por estes acidentes podem demorar-se décadas nos sítios onde os fatos esses se deram, vocês imaginam aqueles que voluntariamente buscaram o suicídio na tentativa de diminuir seu sofrimento. Equivocadamente, claro. E o vale dos suicidas são muitos. Hoje a Pont Rouge tem, como se diz, 2 barreiras de vidro transparentes de 3,5 metros de altura. Para ninguém mais fazer a mesma coisa. Só que aqueles estavam todos eles desencarnados numa profundidade muito sofrida de constrangimento moral. Já tinham seus dramas, por causa dos seus dramas e dificuldades de superá-los, optaram pelo suicídio e os dramas aumentaram ainda mais. O que é isso? Vamos trabalhar por eles. E aí nós abrimos o atendimento para aquela realidade até que o último que ali estava fosse devidamente erguido, socorrido, beneficiado. Todos eles morreram de politraumatismo. Por quê? Despencaram, como todos que desencarnam quando se jogam de andares variados de prédios muito altos. O processo é politraumatismo. Outros é uma outra realidade. Então a gente lembra de um mundo que é um mundo muito, vamos dizer assim, carente de espiritualidade, de progresso e, portanto, ainda de muito sofrimento. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque sendo espíritas, toda hora, desde Kardec, nós ouvimos falar de transição planetária. E aí abre para nós uma perspectiva linda de regeneração. Só que regeneração já vem começando, né? Mas é um projeto para talvez 15 mil anos. Quem sabe? E para que a regeneração ocorra, nós viveremos o degredo antes. A separação entre o joio e o trigo. A transmigração, ou a nova transmigração. Houve aquela de Sírios para Capela, de Capela para a Terra, e agora da Terra para um outro orbe, capaz de acolher aqueles que não possam mais permanecer aqui. E a ideia qual é? Tudo isso é trabalho para a espiritualidade, tudo isso é trabalho para as equipes mediúnicas. Lembrando que cada grupo que nós cuidamos, nós auxiliamos o orbe terreno. Por mais modestamente que seja esse entendimento. Porque um vale de suicidas é um acúmulo de uma psicosfera das mais difíceis. E ela não fica circunscrita àquele lugar. Claro que há mecanismos de blindagem, mas aquilo se irradia, porque cada um daqueles que está ali é pessoa humana. E eles pensam e sentem suas dores, suas dificuldades, suas angústias. E pensamento não é radiação
eletromagnética, aquilo se espalha para o mundo todo. Então, por mais que a gente não imaginasse a tarefa de médiuns e mediunidades, de grupos espíritas sérios, né? Lembrando de novo Kardec, é algo para nós nos enfranharmos, compreendermos como, a cada etapa das nossas existências, nós podemos ser cooperadores melhores. E aí não tem outro caminho. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que desviar a nossa atenção para um outro foco. O que nós temos buscado integrando este mundo? Esse é o caminho diante de tudo que existe? É assim que eu devo continuar vivendo? Quais são os meus valores? Quais são as minhas perspectivas? A quem eu devo me vincular com o conhecimento espírita que o Espiritismo e os precursores nos deram? Se fosse para ficarmos numa ideia de uma inércia ou de uma passividade, o mundo superior não teria a preocupação de ir colocando nas mãos dos espíritas novas ferramentas no âmbito do trabalho mediúnico. Por isso, também por isso, que a espiritualidade preconiza o estudo. Se eu não tenho o conhecimento, eu não progrido, eu não avanço. E eu não ajudo os outros a progredirem. Porque nós crescemos e vamos indo à frente como uma grande família, um grande rebanho. Vocês acham que os espíritos superiores foram lançando as sementes de um conhecimento superior na Terra em todos os tempos, especialmente agora, com o advento do Espiritismo? Para quê? Para fazermos em equipe frente às novas demandas, que é como um grito de socorro da espiritualidade para nós, do tipo: despertem, meus filhos. A hora que passa é muito grave. Talvez, por ser mais ou menos 8h20, nós possamos fazer como que, a partir daqui, uma ideia de vocês perguntarem, não é? Algumas questões que sejam de dúvidas, que devam ser esclarecidas, ou comentários de vocês, porque vocês todos têm experiências na área da mediunidade. Não é? Só não sei se devemos continuar registrando o segmento da reunião. Mas o que você acha? Então nós podemos fazer... Tem uma pergunta? Pode perguntar. Respondo, tá? Se eu puder. Tem uma pergunta da Sol Souza. Dr. Sérgio, há alguns anos atrás, eu estive no plano espiritual num resgate de um acidente de avião muito triste, de uma banda de rock famosa no Brasil, no qual eu gostava muito. Vi os corpos sendo resgatados, sendo colocados em macas brancas. Eram 5. Somente o vocalista veio até mim, desesperado, pedindo para que eu levasse uma mensagem para a namorada dele. Era o único que não estava na maca, na cama de casa. Quando acordei e liguei a televisão, vi o acidente na televisão. Fiquei sem saber o que fazer, porque eu era católica. Não transmiti o recado daquele espírito. Nunca vou esquecer, os corpos deles estavam despedaçados na floresta. E porque só um estava em pé e pedindo ajuda. Tem uma pergunta que ela está fazendo. Muito bem. Tentando responder, nós conhecemos esse acidente, nós também ajudamos. Eu estou tentando lembrar o nome da banda, qualquer coisa assassina, Mamonas Assassinas.
e demoramos um pouco a chegar no caso, né? Mas reparem que, às vezes, espontaneamente, há providências independentes do centro espírita, com pessoas de quaisquer crenças, porque o amor e a boa vontade estão em toda parte, não é verdade? Claro que o espírita tem uma responsabilidade muito maior, mas o socorro pode chegar de outro modo. Então, reparem, ela trouxe para nós um testemunho que tem a ver com o que foi comentado, daí o comentário dela. Então, os corpos despedaçados são os corpos físicos, mas os perispíritos despedaçam junto. E a espiritualidade conseguiu cuidar, talvez, do vocalista no primeiro momento, porque talvez ele pudesse estar numa situação melhor. E ele queria logo mandar recado para alguém que é do seu coração, que é de um amor de família ou algo assim. Mas nós temos que cuidar dos outros, não é? Dependendo de como eles estão. A ideia qual é? Cuidar o quanto antes. Quanto mais cedo, melhor. E os centros espíritas, como a gente viu nesse pequeno estudo, vão se capacitando nesse sentido. Esse é um acidente mais simples, mas de muito sofrimento para aquelas vítimas. De um sofrimento igual ao de muitos de um acidente aéreo ou de outro meio de transporte de grandes proporções. Não é verdade? Então nós vamos fazer assim, como nós já estamos no estudo há mais ou menos 1h30, nós vamos fazer uma prece, nós vamos nos despedir dos nossos amigos internautas, nós vamos concluir com a prece, vamos dizer assim, esta etapa, pedindo licença a todos aqueles que eventualmente estejam nos acompanhando, e depois vamos conversar a respeito de aquilo que nós já vimos e eventualmente outras questões. Está bem assim? Então nós vamos, como que nos preparando para a conclusão de uma primeira etapa, agradecendo a todos, tanto aqueles que estão presentes fisicamente, como aqueles outros que de alguma forma estão participando conosco, buscando rogar a Jesus, diante dos temas que estávamos vendo, que as equipes de socorro possam estar utilizando a nossa singela doação, fluídica e amorosa, para que sigam cuidando aqueles nossos irmãos aqui nos Estados Unidos da América, que tanto amamos, como aqueles outros de todos os países do mundo, porque somos todos de uma grande família, para que eles também sejam devidamente amparados, possam receber a multiplicação de bênçãos que o teu amor, Jesus, sempre pode realizar. Abençoa, pois, a todos aqueles que estão atentos a estes estudos e especialmente aqueles que possam estar necessitando de amparo, de assistência, de cuidados espirituais em qualquer parte da Terra. Que a tua luz, Senhor, penetre todos os domínios deste mundo. A luz imperecível do teu divino amor, resgatando multidões de aflitos neste exato momento. E o nosso coração, jamais alegre, te agradece, Senhor, as divinas providências da hora que passa. Muito obrigado a todos, uma boa noite, votos de muita paz e imensa alegria nos dias que se sucederão. Que assim seja. Juliano tinha pergunta, Michele? Não, tem. Michele queria fazer. Pode. Pode? Michele. Não sei. Só um minutinho que eu vou gravar aqui.